milhões de cristãos foram mortos. A religião de Cristo quase foi aniquilada por causa desta falsa liberdade religiosa de Constantino, unir paganismo com cristianismo. Assim como a liberdade religiosa de Constantino resultou a supremacia papal, assim também a liberdade religiosa de Donald Trump é a volta da supremacia papal. Assim como foi na Idade Média, Satanás quase aniquilou a Igreja de Cristo através da Igreja Católica, matando mais de 100 milhões de protestantes. Assim também, nesses últimos dias, voltará novamente a perseguição. Pois está escrito em Apocalipse: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Satanás irá fazer guerra contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Como será esta guerra? Esta guerra será disfarçada, pois Satanás ele não se apresenta como Satanás, mas sim ele se apresenta como se for um salvador, ou como alguém que traz a paz, ou como alguém que traz liberdade religiosa. Para você ter uma ideia, como começou a perseguição da Idade Média, como foi que Satanás, através da Igreja Católica, matou mais de 100 milhões na Idade Média. O que aconteceu para que Satanás matasse os santos do Altíssimo através da instituição católica da Idade Média? Satanás, primeiramente, para fazer esse trabalho, ele usou o imperador de Roma, Constantino, no ano 313, no dia 13 de junho. Constantino fez o primeiro decreto sobre a falsa liberdade religiosa. Ele uniu o paganismo com cristianismo. Mas, porém, os remanescentes da igreja primitiva não aceitou se unir com o paganismo. Então, se tornaram alvo de perseguição pela falsa liberdade religiosa que Constantino fez. Milhares de pessoas foram martirizadas por causa da falsa liberdade religiosa de Constantino. Milhares de pessoas morreram na Idade Média por causa do Edito de Milão do ano 313. Todas as perseguições foi derivada do Edito de Milão no dia 13 de junho do ano 313 do quarto século. Todas as perseguições começaram ali. O fundamento de todos os mártires da Idade Média ali começou com Constantino no Edito de Milão. É assim que o diabo trabalha, dizendo que vai promover liberdade e começa a matar aqueles que não aceitam a falsa liberdade que Satanás pôs no mundo. A Igreja Católica matou muita gente por causa do Edito de Milão, uniu o paganismo com o cristianismo, e o remanescente da Igreja primitiva não aceitou o paganismo. Olá, amados irmãos e irmãs de Cristo, estou aqui na cidade de Itapecurumirim para dar o testemunho direto, sem temer as consequências. Estamos aqui para pregar a mensagem do terceiro anjo, para desmascarar o papado,
desmascarar a besta, o qual é o papado, a imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. Também falar um pouco sobre o sinal da besta, o qual é o decreto dominical. E muitos estão comentando nos comentários dos vídeos, dizendo que eu estou louco. O próprio Evangelho de Cristo diz que o Evangelho de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas salvação para aqueles que o aceitam. E portanto Deus ama as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. A sabedoria do mundo para Deus é loucura, mas a loucura do mundo é sabedoria para Deus, o qual o povo de Deus é louco para o mundo. Mas a palavra de Deus declara: os loucos do mundo são os sábios de Deus, e os sábios do mundo são os loucos para Deus. Então, com esse pensamento e cheio de entusiasmo, vamos juntos programar esta mensagem. Você que ama a mensagem, você que ama Deus e quer que a mensagem do terceiro anjo seja transmitida o mais rápido possível, faça também o seu depósito na conta que você está contemplando aí na tela, para que nós possamos ir para outras cidades, pois será difícil se nós ir sem os meios, mas Deus está abençoando você para que você deposite os seus meios, o qual Deus lhe concedeu, para que a obra avance com mais rapidez. Então vamos lá, vamos iniciar a mensagem desta manhã, a pregação da mensagem do terceiro anjo. Bom dia, pessoal. Nesta manhã quero transmitir a mensagem do terceiro anjo, a mensagem que todos têm que saber, para que todos tomem a sua decisão inteligente e possam escolher de que lado vão estar neste último grande conflito espiritual. A palavra de Deus nos últimos dias se declara que haverá uma terrível perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irou-se o dragão contra a mulher. Dragão simboliza Satanás, mulher simboliza igreja, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. A perseguição contra os remanescentes é porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Por isso que Satanás está irado e vai fazer guerra contra os remanescentes. Vai ser exatamente esse último conflito, exatamente como sempre foi. Satanás sempre vem com engano, sempre vem com suas artimanhas disfarçadas, com engano para enganar o povo. Vou iniciar com o que aconteceu no ano 313, no Edito de Milão, quando Constantino, ele, pagão, o imperador romano, uniu o paganismo com o cristianismo. Como foi essa união? O que é que ele fez? A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, estava sendo perseguida pelo Império Romano. Agora, o Constantino faz, no Edito de Milão, um decreto sobre liberdade religiosa. Só que, porém, foi a falsa liberdade religiosa. Aí os remanescentes da igreja primitiva não aceitaram esta falsa liberdade religiosa de se unir com o paganismo. Então, através desta falsa liberdade religiosa, então, o que aconteceu? Aconteceu que o Império Papal, Roma, através desta falsa liberdade religiosa, paganismo e cristianismo unidos, sim, Roma Papal, na Inquisição Católica, matou mais de 100 milhões de pessoas. O início foi o Edito de Milão de Constantino, a lei falsa sobre a liberdade religiosa.
a qual Constantino fez no dia 13 de junho do ano 313 depois de Cristo, no quarto século. E isso foi o início da perseguição. E todos os mártires que houve na Idade Média derivou da perseguição que Constantino iniciou com a falsa liberdade religiosa no Edito de Milão, no dia 13 de junho do ano 313. Milhões de cristãos foram mortos. A religião de Cristo quase foi aniquilada por causa desta falsa liberdade religiosa de Constantino, unir paganismo com cristianismo. Mas louvado seja nosso Deus, ele levantou Martinho Lutero para que trouxesse a verdadeira liberdade religiosa. Martinho Lutero, no ano 1517, trouxe a verdadeira. Então, quando ele conseguiu a verdadeira, ele disse: já sinto mais alegria no meu coração, porque agora eu sei que o trono do Papa é o próprio trono de Satanás e que ele é o representante de Satanás. Então, com a liberdade religiosa, Martinho Lutero agora poderia dizer que o Papa era o representante de Satanás e ele não mais seria morto, como os irmãos dele no passado, quando dissesse a palavra semelhante, seria morto pela Inquisição Católica. A verdadeira liberdade religiosa é quando nós podemos desmascarar o papado, falar abertamente que o trono dele é de Satanás, que ele é o sistema do anticristo, que ele está arruinando milhões de almas, levando para a perdição. A verdadeira liberdade religiosa é quando nós desmascaramos o espiritismo, que o espiritismo, ele não conduz à salvação, ele leva milhões de almas para a perdição. A verdadeira liberdade religiosa é quando nós pregamos contra os falsos profetas. Sim, quando nós desmascaramos o erro, fala em viva voz, fala abertamente que o Papa é a besta, que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa e que o domingo é o sinal da besta. Sim, essa é a verdadeira liberdade religiosa. Quando nós falamos livremente para todos ouvir a verdade e a mensagem do terceiro anjo. Mas infelizmente, novamente surgiu Constantino, agora no século XXI. No dia 2 de junho, no mesmo mês de junho que Constantino fez o primeiro decreto da falsa liberdade religiosa, agora o Constantino moderno fez no dia 2 de junho de 2020. Novamente, o segundo decreto, o outro decreto da história da humanidade sobre a falsa liberdade religiosa. Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, oficialmente adorou a imagem do Papa João Paulo II na adoração a este mais. Após a adoração à besta, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto da imagem da besta, exatamente como Constantino fez, com o nome de liberdade religiosa. Liberou 50 milhões de dólares para que os países e as igrejas promovessem essa falsa liberdade religiosa. Acabou a liberdade de Martinho Lutero. Com essa falsa liberdade religiosa, falar a verdade, pregar a mensagem do terceiro anjo, agora é crime. E desde então, no dia 2 de junho, os países e as igrejas estão fazendo leis a respeito desta falsa liberdade religiosa. Fizeram agora a lei estadual 17.346, no dia 12 de março de 2021. Esta lei
A multa desta lei quem não cumprir, ou seja, quem pregar a mensagem do terceiro anjo vai ser multado 80 mil reais. Agora a pessoa não pode mais desmascarar o papado. Não pode mais dizer que o Papa é a besta, porque a lei sobre a liberdade religiosa condena ele 80 mil reais. E não é só isso. Como está na profecia, no início será multa, depois aprisionamento e finalmente a pena de morte, para que se cumpre Apocalipse capítulo 13, verso 15, que deram fôlego à imagem da besta, a qual foi a falsa liberdade religiosa que Donald Trump fez o decreto no dia 2 de junho de 2020. Fôlego à imagem da besta são as igrejas fazer leis sobre liberdade religiosa no poder civil. Deu fôlego. E no texto bíblico diz: e faz morrer todos aqueles que não adoram a imagem da besta. Ou seja, uma perseguição terrível contra os verdadeiros leal povo de Deus que prega a mensagem do terceiro anjo. Nós temos uma mensagem a ser transmitida. Existe alma sincera na comunhão católica. Existe alma sincera na Igreja Assembleia de Deus e em todas as corporações religiosas. Então nós precisamos demascarar a Igreja Católica, que é a Babilônia. Precisamos demascarar as igrejas protestantes apostatados, que é filha de Babilônia, para chamar: sai dela, povo meu, sai dela, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Nós temos essa mensagem, assim como Cristo, no seu ministério, purificou o templo 2 vezes. A primeira vez no início do seu ministério e a outra vez quase no final do mesmo. Assim, antes que as pragas caiam sobre os habitantes da terra, haverá 2 avisos às igrejas. O primeiro é: caiu a grande Babilônia. E o segundo é o chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Nós temos essa mensagem, mas a falsa liberdade religiosa já está ativa para nos perseguir. Mas nós não vamos desistir. Nós vamos sim ser presos, nós vamos sim ser mortos, nós vamos sim ser carcerados, martirizados, mas outros se levantarão e darão essa mensagem por todos os confins da terra. O mundo inteiro vai ouvir que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados. O mundo inteiro vai ouvir a mensagem. Tudo vai ser demascarado. O papado vai ser demascarado. A incursão do espiritismo vai ser desmascarado. O espiritismo invadiu as igrejas por causa da falsa liberdade religiosa. O Fórum Regional de Liberdade Religiosa. As igrejas, através da falsa liberdade religiosa, convidam o bruxo, convidam o candomblé, convidam o espiritismo, o budismo e o islamismo para a sua casa de culto, dizendo que é evento de liberdade religiosa. Assim, as suas casas, se cumpre a profecia bíblica, se tornaram morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Qual é o vinho do furor da prostituição da Babilônia? É as perseguições, é as leis sobre liberdade religiosa. Todo mundo está promovendo a falsa liberdade religiosa, dizendo que todos os caminhos levam para o céu. Mas é mentira. Jesus disse: não é todos os caminhos que levam para o céu, há só um caminho. O caminho que leva para o céu é só Cristo. Achar não vai levar você para o céu. O budismo não vai levar você para o céu. O islamismo não vai levar você para o céu. Falso profeta não vai levar você para o céu. O que vai levar você para o céu é Cristo. A religião pura e verdadeira de Cristo. Os remanescentes que não se unem no Fórum Regional de Liberdade Religiosa, a qual é a imagem da besta. O remanescente não se une com o paganismo. O remanescente não se une com o espiritismo. O remanescente não se une com o falso profeta. Eles são um
separado, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Sai dele, do meio dele, separai-vos, não toqueis nada imundo, separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei vós para mim. A religião de Cristo é pura, ela não se mistura com o pluralismo religioso. Então, este foi o aviso desta manhã, assim como Constantino fez o primeiro decreto de falsa liberdade religiosa no dia 13 de junho do ano 313, e daí começou as perseguições inteiras da Idade Média. Assim também agora Donald Trump fez no dia 2 de junho de 2020 o decreto da falsa liberdade religiosa, e as igrejas dos países estão já promovendo esta falsa liberdade religiosa. É a perseguição. Nós vamos ser mortos por causa desta falsa liberdade religiosa. Esta falsa liberdade religiosa que vai colocar o selo da besta nas pessoas. Vocês sabem qual é o selo da besta? O selo da besta é o domingo. Através da falsa liberdade religiosa, todas as igrejas vão guardar o domingo, todos os templos vão guardar o domingo. Até mesmo os templos que guardam o sábado agora no momento vão guardar o domingo. Mas Deus tem um povo fora. E vão chamar os outros que ainda estão dentro das igrejas, os remanescentes. Eles não guardarão o domingo, porque o domingo é o sinal da besta. Os remanescentes, um povo fiel, guardando todos os mandamentos de Deus, enfrentará a besta e a sua imagem, e não receberá o seu sinal, que é a guarda do domingo. Então, desta manhã, vocês ficaram sabendo que a besta é o Papa Francisco. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, o Fórum Regional de Liberdade Religiosa que as igrejas estão promovendo. Claro que eles não desfalsam, ok? Eles fazem como Constantino no Edito de Milão, é liberdade religiosa. E o que resultou do Edito de Milão, de Constantino? A perseguição da Idade Média, ok? Assim como a liberdade religiosa de Constantino resultou a supremacia papal, assim também a liberdade religiosa de Donald Trump é a volta da supremacia papal. É dando poder para Roma, para o Papa. Novamente o Papa ganhou poder sobre todas as religiões através da falsa liberdade religiosa. E assim como o povo de Deus foram mortos na Idade Média por causa da liberdade religiosa de Constantino no Edito de Milão, assim também nós vamos ser mortos por causa dessa falsa liberdade religiosa. Tudo que Satanás faz é com engano, é disfarçado. Ele vai matar o povo de Deus dizendo que está promovendo a paz, dizendo que está promovendo a liberdade religiosa do mundo, que o povo de Deus são ruins, não está respeitando o espiritismo, não está respeitando o catolicismo, eles são perturbadores do povo, então eles devem morrer. Assim foi na Idade Média, nos acusaram de tudo que era ruim, nos acusarão agora também. Assim, Satanás, ele é enganador, ele jamais vai aparecer sobre os habitantes da terra como Satanás, ele aparece como se for o próprio Cristo. Aí ele engana as pessoas. E assim é também as suas perseguições entre os filhos dos homens. Ok? Então é com engano a perseguição. Engana, se possível, até os escolhidos. A verdadeira liberdade religiosa é, como eu já disse, aquela que nós prega contra o papado, contra o espiritismo e contra todo espírito imundo e detestável. Muito obrigado pela atenção. Amém. Bom dia, pessoal. Estou aqui, eu vim trazer uma mensagem muito importante para vocês. Muita gente ainda não está sabendo do que está acontecendo e precisa ser transmitida essa mensagem. A coisa mais preciosa que Deus nos deixou nessa terra foi a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Mas porém, quero dizer para vocês esta manhã que a nossa liberdade religiosa já foi tirada. Nós não temos mais liberdade religiosa. Porém, as pessoas não estão sabendo ainda do que está acontecendo. No dia 2 de junho de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez um decreto chamado Decreto de Liberdade Religiosa. Esse decreto ele dizia que era para promover a liberdade religiosa.
mas esse decreto foi para tirar a liberdade religiosa. Esse dragão contra a mulher, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nesta batalha, Satanás irado contra os remanescentes, fazendo guerra contra os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A perseguição será semelhante no tempo de Constantino. Constantino, ele uniu paganismo com o cristianismo. Ele fez um decreto chamado Decreto de Liberdade Religiosa. Ele fez no ano 313, no quarto século. Ele uniu o paganismo com o cristianismo. E a perseguição começou disfarçada de liberdade religiosa, porque os remanescentes da igreja primitiva não aceitaram a união com o paganismo. E então, resultou em milhões de mártires na Idade Média. A profecia declara que Satanás irou-se contra a mulher. Irou seu dragão contra a mulher. E foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O dragão é Satanás, mulher simboliza igreja. Satanás irou-se contra a igreja, quais que foi aniquilada a igreja de Cristo na Idade Média, por causa de Satanás. Satanás quase aniquilou a igreja de Cristo com uma terrível perseguição de 1260 anos da supremacia papal. E novamente o papado ganhará poder nesses últimos dias e perseguirá os remanescentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.